mas é um momento de crítica. Porque a grande pergunta que se faz, e que deve ser feita a todo momento, inclusive falo aqui na condição do Ministro de Estado, dos Direitos Humanos e da Cidadania, a pergunta que me faço todos os dias, é a seguinte pergunta: como foi que nós chegamos até aqui? Essa é a pergunta. Quais as condições que foram criadas na dinâmica social brasileira que fizeram com que nós estivéssemos à beira do precipício? Como é que nós chegamos no momento em que o Brasil destruiu as instituições, né? Ou seja, que o governo de até então fez um movimento de destruição das instituições políticas, retirou a capacidade do Estado de promover o mínimo de condições de segurança social para as pessoas? E como é que nós chegamos num estado de coisa que nós naturalizamos a morte de quase 800 mil pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então a tarefa que se impõe, que se nos impõe nesse momento, é a seguinte: arrumar toda a bagunça que foi feita, que foi deixada, que não tem sido uma tarefa fácil. Eu quero falar sobre os motivos por que não tem sido fácil, e todos nós compartilhamos disso. Mas também nós temos que pensar, e agora o pensamento crítico, né, que nos leva a ver os limites das nossas ações, é o que nós podemos fazer e deixar como legado para que o que aconteceu não aconteça mais. Este é o ponto. Ou seja, estabilizar, né, minimamente o Brasil, mas ao mesmo tempo pensar em como fortalecer o Brasil, as instituições democráticas no Brasil, para que o povo brasileiro não seja atacado pelas próprias instituições, como tem sido historicamente, mas no período anterior de uma maneira muito grave. Então vejam, meu caro, isso nos leva a pensar que uma análise sobre as condições do Brasil nos fazem pensar que o que nós passamos é resultado também da própria história do Brasil. Só um país com uma história como a do Brasil, uma história marcada pela dependência econômica que gera desigualdade, a dependência econômica que gera uma falta de cuidado com a vida institucional, uma dependência econômica que se liga também ao autoritarismo. O Brasil é um país avesso à participação social e democrática nos processos políticos. É um país em que as próprias instituições funcionam como uma espécie de catraca que impede a participação do povo e que desorganiza a vida do povo brasileiro. É importante dizer isso. O Brasil, o Estado brasileiro, tem uma trajetória e tem uma história de desorganização da vida social e da vida política. Todas as vezes que o povo brasileiro cria formas de solidariedade para lidar com a miséria, com a ausência do poder público, com a ausência de serviços públicos, o Estado brasileiro, dominado também por certos grupos sociais, se volta contra esses exemplos de solidariedade e acaba desorganizando o povo brasileiro. E por fim, se liga a dependência econômica ao autoritarismo, se liga também o racismo. O racismo, ele é também um dos pontos centrais que devem fazer parte do nosso olhar sobre o Brasil e sobre as condições do Brasil. Então vejam que qualquer governo, e particularmente o governo do presidente Lula, o governo que nasce dessa esperança renovada dos brasileiros, deve olhar para as condições atuais, a conjuntura, né? O que está acontecendo hoje, o que a gente tem que fazer agora para minimizar o sofrimento do povo brasileiro, que está sofrendo profundamente. Mas a gente tem que olhar também para o futuro, como é que a gente faz para melhorar a vida do Brasil e lutar contra essas condições estruturais a que me referi agora. Portanto, senhoras e senhores, eu quero pegar isso que eu falei para tratar de um ponto que foi tocado pelo Erinaldo aqui, doutor Erinaldo. Ele falou sobre segurança jurídica, né? E falou como a segurança jurídica, com base naquilo que disse o Preto Cezé, está relacionada no Brasil à insegurança social. Eu diria que essa fórmula é muito correta para pensar o que é segurança jurídica e como a ideia de segurança jurídica é um discurso ideológico que nós temos que ficar muito atentos a esse discurso, porque segurança jurídica em geral
ela está diretamente relacionada à produção sistemática de insegurança social para as pessoas mais pobres, para os trabalhadores. O que é a segurança jurídica, no fim das contas? É uma espécie de, tentando aqui explicar de maneira mais objetiva, é uma espécie de reavivamento daquela frase que está naquele livro do Tomás de Lampedusa, né? A frase do personagem Falconieri, quando ele diz que é preciso mudar algumas coisas para que tudo permaneça o mesmo. É mais ou menos isso que a gente fala de segurança jurídica. Ou seja, manter as condições necessárias para a continuidade das misérias e das ausências que o Brasil tem. Geralmente, quando se fala de segurança jurídica, é isso. Não é falar de segurança jurídica para aquele que tem fome poder comer. Não é falar de segurança jurídica para aquele que não tem emprego poder arrumar um trabalho decente. Não é falar de segurança jurídica para aquele que tem alguma enfermidade poder acessar o sistema de saúde de qualidade. Geralmente se fala de segurança jurídica para que alguns continuem explorando e ganhando mais do que outros. É isso que se fala de segurança jurídica. Porque veja quando é que surge o discurso de segurança jurídica. Toda vez que o Estado brasileiro toma uma decisão que afeta as expectativas daqueles que sempre ganham dinheiro explorando o povo brasileiro. É assim que se fala de segurança jurídica. A gente não fala de segurança jurídica, por exemplo, aliás, não se falou de segurança jurídica, por exemplo, quando as instituições não foram capazes de lidar com o presidente da República responsável pela morte de quase 800 mil pessoas. Aí não se falou de segurança jurídica. Não se falou de segurança jurídica quando nós tivemos também, quando nós temos a violação sistemática de direitos humanos e que matam jovens negros nas periferias, nas favelas, em todo o Brasil. Não se fala de segurança jurídica. Se fala de segurança jurídica quando envolve o quê? Dinheiro, quando envolve poder de certos grupos políticos e que tem as suas expectativas de alguma maneira, vamos dizer assim, não satisfeitas diante de alguma ação institucional. Agora, o que eu até fiz algumas anotações aqui, com isso quero me encaminhar para o final. Quer dizer o seguinte, resumo. Geralmente falar de segurança jurídica é falar de estabilidade institucional. E falar de estabilidade institucional é falar da produção sistemática de algo que no Brasil é muito comum, que é a insegurança social. Então não são coisas que se excluem olhando para a realidade brasileira. Agora, eu acho que nós temos que, e aí para a gente pensar isso criticamente, nós temos que olhar e para ver o que a gente pode fazer, inclusive nós que trabalhamos nas instituições, e é sempre uma contradição, né? Ou seja, eu sou advogado, sou professor, agora sou ministro de Estado. Então eu estou dentro de um lugar cheio de contradições. Eu tenho que entender isso. E tenho que compreender quais são os meus limites e as minhas possibilidades. A mesma coisa ministra, a mesma coisa promotor, enfim, todos nós aqui. Agora, tem algumas armadilhas que nós precisamos ficar muito atentos. São 3 armadilhas basicamente, e que apareceram de alguma forma no discurso de todos que aqui estão. Primeira armadilha que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, e também quero dividir isso com todas as pessoas que aqui estão. A primeira armadilha que nós podemos cair quando se trata de olhar para o Brasil e para as possibilidades de superar os problemas do Brasil é a gente abrir mão do debate sobre a formação social brasileira. Em outras palavras, nós temos que fazer um debate sim sobre as questões que estão diretamente ligadas ao sofrimento dos grupos sociais que compõem a diversidade brasileira. Só que nós temos que fazer um debate que não deixe de olhar também, por exemplo, para as questões econômicas do Brasil. O nosso debate tem que ser um debate sobre as condições e a formação econômica do Brasil. E eu estou dizendo isso porque eu acho que todos nós temos que participar desse debate. É um erro achar que debater a formação das identidades, a condição de homens negros, mulheres negras, exclui um debate profundo e sofisticado sobre economia. Não existe economia sem pessoas. E não existe economia que não leve em consideração também a situação real dos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira. Então nós temos não só
o direito, nós temos o dever de, ao debater as questões ligadas à diversidade, igualdade e equidade, debater as condições econômicas. Não dá para entender, doutor André, o senhor foi muito assertivo, a formação das instituições brasileiras, a desigualdade das instituições brasileiras, sem entender também como a formação social e econômica do Brasil está diretamente relacionada à formação dessas desigualdades. A situação das mulheres negras, dos homens negros que estão encarcerados, que estão sendo assassinados, né? A situação dos trabalhadoras brasileiros não é uma situação que é gerada única e tão somente, todos aqui falaram isso, pelas condições intrínsecas da sua identidade. Nós somos forjados a partir de condições sociais, de condições econômicas, e elas são fundamentais para definir também como a nossa identidade se projeta no mundo real. Então nós temos que fazer um debate econômico sofisticado, entender que economia é feita com gente, economia é número também, mas economia também é relação social, é como as pessoas vivem, onde elas vivem e de que modo elas vivem. Segunda armadilha também, nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos capturados pelos conceitos. Nós é que trabalhamos com conceitos, e conceitos são muito importantes para nós. Doutor Elinaldo, num período de obscurantismo, num período em que as pessoas negavam a ciência, num período de ódio à filosofia, nós temos que dar como resposta o culto à ciência, não culto no sentido de endeusar a ciência, mas nós temos que cultivar a ciência, nós temos que usar a ciência em favor da humanidade, mas não tem boa ciência se não tem a boa filosofia também, que nos orienta, né, em direção aos grandes propósitos da humanidade. E também questionar o que significa humanidade, como colocou o Lívia aqui, essa humanidade está sempre em permanente construção. Então veja, num período como esse, para nós, a ignorância, ela nunca é uma resposta. Então nós temos que estudar, nós temos que trabalhar com conceitos, só que não podemos ser capturados por eles. E vou dar um exemplo para terminar. Diversidade, igualdade e equidade. É totalmente possível ficar defendendo diversidade e não falar um A sobre igualdade. É totalmente possível ficar defendendo diversidade e igualdade formal e não praticar a equidade. Equidade, eu vou falar agora da melhor definição, que é a definição de Aristóteles. Equidade é a justiça do caso concreto. É a régua, né? Na verdade, é o ajuste da frieza da lei e da igualdade formal. Então, para equidade significa que nós temos que olhar para os efeitos da aplicação de padrões igualitários e corrigir esses padrões para que a vida das pessoas ela possa se adequar a isso. Então é possível falar de diversidade. Tem um monte de gente falando de diversidade, louvando a diversidade, mas que não tem nenhum compromisso com a promoção da igualdade em termos jurídicos e também, e muito menos, em relação à equidade e à correção das desigualdades. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos capturados. E é isso que esse povo, que é racista, tem um povo que é racista, eu falo abertamente, e que se utiliza de um problema real para atacar toda e qualquer política, todo e qualquer pensamento em prol das minorias. Esse povo agora resolveu chamar toda e qualquer reflexão sobre a relação da nossa vida com as identidades que são produzidas pela vida que nós vivemos. Eles ficam chamando de identitarismo. Então temos que tomar cuidado com isso. Mas ao mesmo tempo tem um problema real. Se a gente fica só olhando para a identidade e não olha como as identidades são produzidas, nós realmente vamos ficar aqui rodando em falso. Ficamos só reafirmando as condições, né, da nossa vida presente, sem olhar nem para o passado e sem olhar para o futuro. E por fim, e aí encerro, eu acho que nós temos que voltar a falar de uma coisa importante, viu, doutora Elinaldo, doutora Edilene, doutora Lívia, doutor André. Nós abandonamos, eu tenho falado isso todos os dias no Ministério dos Direitos Humanos, as pessoas que trabalham comigo estão aqui, eu falo todos os dias, falo desde o primeiro dia, quando assumi, logo no discurso de posse. Nós precisamos retomar uma retórica que coloque o futuro como o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Futuro como ponto de partida. Parece estranho isso, né? Por que o futuro como ponto de partida? Porque, senhoras e senhores, o que nos organiza, o que dá sentido para a nossa vida é projetar a possibilidade de ser para além do que nós somos no presente. O que é viver uma vida de puro presente? Vou dar um exemplo para vocês de como é ficar preso no presente. Sabe como ficar preso no presente?
Vocês conhecem um tipo de sociedade que obriga as pessoas a trabalharem 14, 15 horas por dia em cima de uma moto, ou então dentro de um carro, que a pessoa não tem vida, a pessoa não tem direito, a pessoa não tem nada, e só fica pensando como ela vai pagar as contas no final do mês? Vocês conhecem uma sociedade assim? Isso é prisão no presente. Isso impossibilita as pessoas de ter futuro. Então, para ter futuro, nós precisamos mudar o quê? Nós precisamos mudar a projeção do que a gente... Não, a gente tem que mudar as coisas que estão com relação agora e possibilitar o futuro como uma possibilidade concreta. E para isso, a gente precisa fazer outra coisa: olhar para o passado e ressignificar o passado, recontar as histórias, para que as pessoas que inclusive morreram para que nós estivéssemos aqui, possam conosco estar abrindo o caminho em direção ao futuro, porque todos nós vamos virar ancestrais, e que nós sejamos respeitados por isso. Então não importa se nós vamos continuar, nós vamos ver o futuro que nós estamos sonhando. O que importa, fundamentalmente, é a gente se animar para projetar um futuro em que a vida das pessoas possa ser muito melhor do que a nossa aqui agora. Então, se a gente não retomar essa perspectiva, nós não vamos conseguir entregar nada para as pessoas. Nós não vamos conseguir formular e moldar instituições que possam tirar os obstáculos que impedem as pessoas de ter uma perspectiva melhor em suas próprias vidas. Então, senhoras e senhores, o senhor tem razão, doutor Rinaldo, nós estamos vivendo um momento diferente no Brasil. Um momento de encruzilhada. Encruzilhada é coisa boa, como foi dito aqui pela doutora Lívia. Porque a encruzilhada são os caminhos possíveis. Só que esses vários caminhos, eles também têm perigos que se apresentam. E para isso nós temos que estar juntos, né? Com a mente aberta, com a espinha ereta, com o coração tranquilo e com esperança no coração. Muito obrigado a todos e todas. Gente, o debate é muito rico, mas infelizmente acabou o nosso painel. E peço essa salva de palmas para a ministra Dilene, o ministro Silvio, o doutor Olívia, nosso painel técnico Zé Costa. Muito obrigado, presidente Zezé, a todos vocês da organização, e aguardo o próximo painel.